Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindos. Meu nome é Elaine. Para quem não me conhece, eu tô aqui no meu canal. A gente está sempre falando em motivação, né? Em realização de sonhos, né? Porque eu acredito que todo mundo tem, né? Um sonho, algo que ela realmente gostaria de fazer para modificar a vida dela ou simplesmente para ela ter uma grana extra, para ela viver melhor, para ela, né, trabalhar com mais prazer, com mais satisfação. A gente sabe que dinheiro não é tudo na vida, mas às vezes quando a gente trabalha em algo que a gente realmente gosta de fazer e a gente ganha dinheiro, isso nos dá prazer e nos dá satisfação. Esses vídeos que eu faço aqui não é para você que está aí, que gosta daquilo que você faz, que trabalha naquilo que você ama, recebe o salário que você acha que você merece, então não é para você, é para as pessoas que realmente querem, né, ganhar mais dinheiro, que querem trabalhar em outro lugar, que querem fazer um serviço que possa ser em casa, e a gente vai te dar algumas ideias, né? Conforme for passando nossos vídeos, a gente vai te dar algumas ideias de coisas que você pode fazer para você aumentar a sua renda ou até outros trabalhos que você possa fazer. A gente sabe que a definição de sucesso não depende daquilo que você faz, né? Não depende se você trabalha numa grande empresa, se você trabalha de uma pequena empresa. O sucesso para cada pessoa, o sucesso é diferente. Se você trabalha naquilo que você gosta, independente de ser uma empresa pequena, de ser uma empresa grande, se você tem um salário médio, um salário alto, o sucesso depende de você. Se você faz aquilo que você gosta, com prazer, com alegria, se você faz bem aquilo que você gosta, você está tendo sucesso. Porque o sucesso não está ligado ao dinheiro, mas sim às coisas que a pessoa faz, que ela gosta de fazer, que ela produz, né, com alegria, com prazer, né? O sucesso é isso, é você estar bem fazendo as coisas que você quer, do jeito que você quer. Isso também é ter sucesso. Sucesso não está ligado a só você ter carrões, mansões, não. Sucesso está muito ligado a você, né? Se eu faço algo que eu gosto, tenho prazer naquilo, mesmo que aquilo não me deixe milionário, não me deixe rico, mas que me dá prazer, então eu estou tendo sucesso. Há uns anos atrás eu vi uma história, né, de um pescador e um rapaz que estava andando na praia, passou por ali e viu um pescador. O pescador estava pescando ali calmamente, né? Já estava já com a cesta cheia de peixes já. E aí o menino, né, estava ali passando, conversou com ele, perguntou, né? Teve uma grande ideia. Naquele dia o menino teve uma grande ideia, né? Por que o pescador, né, não comprava um barco, né? Podia comprar um barco e aí começar a pescar mais peixes, né? Pedir para pessoas, para pescadores ali ajudarem ele a pescar mais peixes dentro de um barco, com rede, com tudo, né? Com todos os equipamentos modernos e tudo, para que ele pudesse, né, conseguir pegar mais peixes, né? Levar num lugar ali especial, ali num caso, um atacado ali, e vender melhor os seus peixes, né? Vender peixes, ganhar mais dinheiro para ter uma casa melhor, uma vida melhor, para ter mais dinheiro, né? Para poder andar, de ter as suas férias, ter os seus dias, né? Para descanso, de ter uma vida, né? Poder comprar aquilo que ele quer, né? Ter todas as coisas que ele deseja. Aí o pescador olhou para ele e disse assim: por que eu vou ter todo esse trabalho, né? De ter barcos, de ter que sair por aí para vender meu peixe, né? Ter funcionários, ter isso, ter aquilo, ter que sair para comprar, né? E sair para o mar, alto mar, se eu já tenho aquilo que eu quero, que, né? Que eu, para que eu vou fazer isso, né? Para ficar descansando, pescando na beira da praia, se é isso que eu já faço. Então, a definição de sucesso da pessoa, cada um tem uma definição, né? Cada um tem um desejo. Tem gente que se ela estiver pescando ali na beira da praia, aquilo ali vai ser o sucesso dela, porque é aquilo que ela gosta de fazer, ela nasceu para aquilo. Quando a gente nasce para fazer alguma coisa, que a gente gosta de fazer aquilo, a gente já está tendo sucesso. Se você trabalha numa profissão que talvez o seu salário não seja tão alto e que você não consiga viajar, não consiga comprar todas as coisas, mas você consegue comprar o necessário para você viver, então você pode estar feliz e tendo sucesso se é isso que você quer. Mas se você realmente acredita que você pode ter
uma vida melhor, ter mais coisas e mais dinheiro sobrando, aí você pode pensar diferente. Cada um tem uma visão, né, do que é o sucesso. Eu sempre conto um pouco a trajetória da vida dos meus pais, né? Porque eles, quando vieram para cá, que eu moro no Rio Grande do Sul, na capital, quando eles vieram para cá, eles vieram tipo com uma mão na frente e outra atrás, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é que quando a gente vem sem nada nos bolsos, né, vem de bolsos vazios e mãos vazias. Então eles dizem que vem com uma mão na frente e outra atrás, porque não tem dinheiro. Eles vieram para cá, eles não tinham dinheiro, eles não tinham casa, né, eles não tinham trabalho. Mas eles vieram com uma esperança, uma ideia. Quando você muda de algum lugar para o outro, você chega com esperança, com ideia, com uma ideia de mudança e uma esperança que as coisas poderiam mudar na vida dele se eles mudassem de cidade, uma cidade que fosse maior, que meu pai pudesse, né, ter um emprego, a minha mãe pudesse cuidar dos filhos, né? E quando a gente vem com uma ideia assim, a gente muitas vezes consegue mudar a vida da gente, transformar. Quando eles chegaram aqui, a vida não foi muito fácil para eles. Logo no começo ele teve que morar na casa de outras pessoas, né? Até que ele conseguisse um serviço, que eu acho que não demorou muito tempo para conseguir, porque meu pai era muito inteligente e ele tinha uma profissão, que ele era motorista, né? Ele sabia dirigir caminhões, porque a família dele, né? O pai dele tinha caminhões na época, né? E aí quando eles eram novos, né? Então eles sempre tiveram caminhão, oficina, essas coisas, trabalhavam muito com isso aí, com caminhão, arrumar carro, oficina. Meu tio sempre trabalhou com oficina para arrumar carro, né? Meu tio também já, que era companheiro do meu pai, né, que trabalhava em oficina lá em Santiago, ele já faleceu também. E aí, quer dizer, todos eles tiveram, né, uma vida difícil, mas dentro das possibilidades deles. O meu pai, ele chegou aqui. Mais tarde veio o meu tio também morar pra cá, de conseguir um emprego que ele conseguiu. No começo ele alugou uma casa, depois com o tempo ele foi juntando dinheiro, ele conseguiu comprar um terreno, ele conseguiu fazer a casa dele, ele conseguiu ter os carros que ele queria, que ele sempre era apaixonado por carros, né? Ele teve na época o que ele teve condições, né, de ter, né, pelo serviço próprio dele, né? Ele conseguiu. Talvez se ele tivesse, ele não tinha muito estudo também, né? A minha mãe também não tinha estudo. Se eles tivessem, talvez, não pelo estudo, né? Mas talvez se ele quisesse mais e tivesse batalhado para ter mais coisas, talvez ele tivesse também. Mas como meu pai também era assim, ele não se importava muito. O prazer dele era que os filhos estivessem alimentados, chegar no final de semana, fazer o churrasco dele, era convidar os amigos, né? A confraternizar em casa. Então sempre foi uma coisa assim, para ele a vida dele era boa porque foi aquilo que ele sonhou. Mas as gerações vão passando e a gente, quando vai crescendo, né, vai ficando mais velho, a gente vai tendo vontade de ter mais coisas, né? E o tempo vai passando, a gente vê assim que tem coisas que a gente não podia comprar, né? Tipo, tinha coisas caras, né, que a gente não podia comprar, e a gente começa a ter um outro olhar, né, de querer mais coisas, né? E cada um tem uma definição, como eu falei antes, de sucesso. Para ele é sucesso aquele que ele tinha, né? Que tudo que ele tinha conseguido tinha sido com esforço, com dedicação, né? Ele muitas vezes, né, ele sempre ajudou outras pessoas, né? Gostava de ajudar as outras pessoas e ele fazia o que ele podia, né, dentro daquilo, das possibilidades dele. Então eu fui criada num ambiente assim, num ambiente que a gente tem que batalhar pelo aquilo que a gente quer. Eu trabalhei por muitos anos fora, em empresas, né, em lugares diferentes, né? A gente andei trabalhando em loja como vendedora e trabalhei em laboratórios também. E com o tempo a gente vai, né, achando que aquilo ali também não é tão... Aí eu fiz concurso também, então a gente começa a ver que aquilo ali também não era o que eu queria fazer, né? Todas as coisas que eu fiz, assim, a gente trabalha, faz com dedicação, com esforço, aquilo que a gente está trabalhando, mas muitas vezes não é aquilo ali que a gente quer fazer. A gente quer fazer outras coisas. Só que uma coisa aconteceu comigo que talvez tenha acontecido com você e pode acontecer também, se você ficar muito tempo parado, é que quando a gente fica muito tempo acomodado no serviço, que a gente acha que a gente está bem, né? E que aquilo ali está tranquilo,
que você faz as coisas tranquilamente, que você já está acostumado com aquilo. Às vezes esse costume, né, esse hábito de fazer essas coisas acaba deixando com que você não tente mudar, não tente fazer algo de diferente, né, e que realmente você queira mudar a sua vida. Eu até por muitas vezes eu tinha vontade de fazer curso, comecei a fazer alguns cursos e aí começava e não terminava, deixava pela metade. Que bom é quando você começa a fazer alguma coisa que você termine, não deixe pela metade, faça até o final, veja se você vai conseguir fazer, se for algo que você realmente escolheu, que você achou que você ia, né, dar certo, porque como disse, a gente tem várias habilidades e com o tempo a gente vai aprendendo. Eu tenho uma prima minha que trabalha, ela é enfermeira em hospital e ela tinha problemas assim que ela não podia ver sangue, assim, desmaiava e tudo. Aí só que daí ela começou a trabalhar no hospital de secretária. Só que com o tempo ela começou a ver que o pessoal que trabalhava na enfermagem, né, ganhava mais, né, fazia menos horas, porque se tu trabalhar de secretária tu vai fazer 8 horas, né, no caso 8 horas, e se você trabalhar como na parte da enfermagem, você vai trabalhar 6 horas, né, vai trabalhar 6 horas e seu salário vai ser o dobro. Aí o que ela fez? Ela começou a fazer enfermagem, técnico, na época era o técnico de enfermagem. Ela fez o técnico de enfermagem, isso que ela passava mal, hein? Ela chegava no hospital, passava mal, não podia ver sangue, não podia ver, né, nada assim de muito feio, de doença, essas coisas, ela passava mal. Só que daí, quando ela foi começar a trabalhar, e ela começou a trabalhar em enfermagem, as primeiras vezes foram difíceis para ela, né? Dar injeção, fazer aquelas coisas todas. Mas com o tempo ela foi aprendendo, começou a se esforçar, né? E ter que superar os medos, que a gente tem que superar às vezes os medos que a gente tem de fazer alguma coisa. Quando a gente tenta, né? Faz uma vez, faz 2 vezes. Eu sou uma pessoa também que eu entrava em hospital e eu já me sentia mal, já entrava, já sentia aquele cheiro de remédio que tem no hospital e eu já passava mal. Só que com o tempo, o tempo foi passando e ela foi, se acostumando. E ela fez aquele curso, ela começou a trabalhar como técnica de enfermagem, aí resolveu fazer a faculdade de enfermeira. Aí hoje em dia ela trabalha como enfermeira, né? Mas para te ver que às vezes as dificuldades da gente, a gente pode, né? As coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir fazer, a gente tenta e consegue. Ela com esforço, com dedicação, ela conseguiu. Ela fez a faculdade já não era tão nova, porque ela já fez o curso dela, era mais nova, então trabalhou bastante tempo na enfermagem para depois fazer a faculdade. Mas quer dizer que assim, às vezes como ela tinha, no começo teve dificuldade, mas que depois ela superou e a gente supera às vezes a dificuldade quando a gente toma uma atitude, quando a gente toma uma ação, né? Eu também sempre tive muita dificuldade para conversar com as pessoas, né? Eu era uma pessoa muito, uma pessoa muito tímida e muitas vezes, né? A gente que é tímida, quando tem multidão, muitas pessoas, a gente não consegue conversar, a gente fica mais, né? Sente aquela dificuldade, fica mais retraída, não consegue ter uma ação quando tem muitas pessoas. Mas o tempo a gente vai superando, né? É a mesma coisa, a gente falar com vocês agora, talvez tenha sido uma superação para mim as primeiras vezes. Hoje em dia eu já me sinto mais, né? A gente com o tempo a gente vai acostumando. Não fica, a gente não, como disse, a gente não pode esperar a perfeição, né? Está tudo perfeito, fazer as coisas perfeitas para que tudo dê certo. A gente tem que iniciar, mesmo que aquilo que a gente faça não seja tão perfeito assim, mas no momento que você inicia e como você começa a fazer, você vê que as coisas, né, podem ter um andamento melhor, que você consegue fazer melhor, e isso aí vai te dando muita alegria. Cada passo que a gente faz, que dá certo, é uma alegria, né? Cada coisa que você faz, que deu certo, né? Não é perfeito, porque não existe coisas perfeitas. Existem coisas que são melhores, né? E coisas que são piores, mas coisas assim, perfeitas não existem. Mas existe aquilo que tu faz com carinho, com dedicação, né? Que tu faz assim realmente com vontade e com prazer. É isso aí, faz muita diferença na hora da escolha daquilo que a gente quer fazer. Por isso, quando a gente quer fazer um curso, alguma coisa, escolha algo que realmente você queira fazer para que você possa continuar
E não pare no caminho, como eu, que muitas vezes, né, comecei curso e parei, achei que não dava e parei na metade do caminho. E muitas vezes, não foi uma vez, são muitos cursos que eu fiz e parei na metade do caminho. Nos últimos anos eu comecei a fazer outros cursos e comecei a me dedicar mais, né? Talvez porque eu comecei a ter outras ideias, outras experiências e comecei a descobrir que quando a gente começa alguma coisa, a gente tem que terminar, tem que ir até o fim, né? E a gente tem que se esforçar para que aquilo dê certo, para que aquele esforço que você teve, né, de ficar aquele tempo ali, fazendo aquele curso ali, dê certo. Eu não digo que você, né, muitas vezes não significa que você precisa ter uma faculdade, é porque você precisa ter nível superior para que você, né, tenha um bom salário. Tem muita gente que faz faculdade e não tem um salário muito bom, né? Às vezes ganha a mesma coisa que muitas pessoas. Mas se você realmente quer empreender, né, quer fazer algo que realmente mude a sua vida, empreender é uma coisa. Trabalhar com vendas, trabalhar com empreendimento, trabalhar com, né, com produtos, com serviços, esse tipo de coisa, às vezes te dá muito mais dinheiro do que você trabalhar dentro de uma empresa, né? Ali, trabalhando para outras pessoas, onde você poderia estar trabalhando para você, né? Ganhando seu próprio dinheiro, fazendo seu horário, fazendo as coisas, né, do jeito que você imagina que você pode fazer, né? Aqui, quando a gente trabalha, quando a gente começa a trabalhar com a internet, a gente vê que é muito bom a gente trabalhar, a gente começa a gostar, a gente começa, né, curtir as coisas que a gente faz, a gente começa a achar interessante. Talvez você esteja aí pensando que você não dê para fazer, né, não dê para trabalhar com coisas da internet, talvez você não entenda muito de computador, talvez você seja uma pessoa assim que não teve muito estudo, mas isso não deixa você para trás com as outras pessoas, não. Simplesmente talvez você demore um pouquinho mais para entender que quando a gente não está acostumado, a gente demora um pouquinho mais, mas a gente acaba aprendendo, porque as coisas são bem fáceis. E quando você faz alguma coisa, faz algo que alguém te ajude a fazer, né, que tenha um método que você possa fazer e possa ser ajudado, isso aí faz com que você aprenda mais rapidamente, quando tem alguém que te explique alguma coisa, né. Muitas vezes a gente conhece muitas pessoas assim mais velhas que às vezes até no mexer no celular, né, elas não sabem mexer. Por que tem algumas pessoas, né, de 70 anos, né, que não sabem mexer, de 60, 50, não sabem mexer no celular, né? Uma pessoa de 70 anos, você pode até dizer que ela é uma pessoa mais velha e sente mais dificuldade para entender as coisas. Mas por que uma pessoa de 40 ou de 50 também tem essa dificuldade? Às vezes pela falta de interesse. Como é que uma pessoa, como a maioria das pessoas passa, né, acorda já de manhã, olha o celular, olha o tempo, olha a hora, né, olha alguma notícia, olha Facebook, olha Instagram e não consegue mexer às vezes, né, num aplicativo, no celular, em alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa realmente ela não tem interesse naquilo ali. Então quando você diz que você não pode, que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Mas quando você diz, não, eu vou conseguir, eu vou aprender, aí uma hora você vai tentando até que chega uma hora e você consegue. Então aqui hoje a gente começou esse assunto, a gente está falando, então essa é a definição que eu digo, né? O sucesso ele não acontece por acaso, ele não cai do céu, mas a gente tem que lutar um pouquinho, a gente tem que ter um pouquinho de força de vontade, a gente tem que ter, né, aquela força. Hoje você pode estar assim, hoje eu não estou com muita vontade, mas amanhã eu vou acordar de manhã e eu já acordo com outro pique. Porque quando a gente começa a pensar assim, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que as coisas não vão dar certo, que não adianta, que você não aprende, você realmente não vai aprender. Mas quando você começa a dizer assim, não, eu vou aprender, eu consigo, né? Que você já começa a colocar na sua mente que aquilo é possível, você vai conseguir. Esses métodos que é de destravamento, que é você destravar as coisas que você não consegue fazer, e quando você começa a dizer que vai fazer, que vai conseguir, isso aí ativa alguma coisa lá no seu cérebro que você realmente começa a aprender. Você começa a achar que aquilo é mais fácil. Então, hoje eu comecei a falar nesse assunto porque nós temos muitas coisas que aprender na nossa vida. E o ser humano ele tem muitas habilidades.
e você às vezes está aí, né, parado pensando no que vai fazer, e a gente às vezes não sabe que a gente pode fazer várias coisas. O ser humano tem a habilidade de trabalhar no emprego, de trabalhar no outro, de fazer alguma coisa diferente, de mudar. Às vezes você está acostumado a trabalhar num tipo de serviço, aí quando você, né, trabalha só com a cabeça, né, trabalha no computador e tudo, e de repente você começa a fazer um trabalho manual, né? Aí você vê que você consegue, você gosta, porque aquilo ali é o inverso daquilo que você estava fazendo, e aquilo acaba te distraindo. Ou então ele te complementa, tipo, você trabalha em algum lugar e você continua em casa fazendo outra coisa, assim, dentro daquilo que você faz, mas uma coisa que realmente você gosta de fazer. Normalmente, quando a gente trabalha numa empresa, às vezes você trabalha com vendas dentro de uma empresa, e você gosta de trabalhar com vendas, mas não é melhor trabalhar quando a venda é sua, quando o produto é seu, quando o serviço é seu, quando você produz alguma coisa, algum serviço, né, para alguma empresa, não é melhor quando você produz para você, que você está, né, fazendo aquilo que realmente o ganho vai ser para você, não para outras pessoas, né? Tem coisas que a gente faz dentro da empresa e que a gente pode fazer fora da empresa. Tem coisas que você pode fazer, né, e conciliar também. Você trabalha numa empresa, tem os seus horários, mas por que não dedicar algumas horas, né, do dia para aquilo que você gosta de fazer? Aquilo que você faz, muitas vezes a gente tem hobbies, né, que faz bolo, que faz, né, pão, né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro fazendo pão. Eu conheço pessoas, né, que começaram a fazer pão e vender pão na internet e ganharam muito dinheiro vendendo pão. Como tem pessoas que fazem bolo, pessoas que fazem salgado, né? Quem poderia dizer que uma pessoa que faz pão poderia ganhar 2 milhões, 1 milhão, né? Apenas com o método que ela fez, né? Então a gente às vezes fica pensando, né? Às vezes aquilo que você faz, que te dá prazer, pode ser uma coisa simples ou uma coisa complicada, né? Pode ser uma coisa que você ache fácil ou que você ache difícil. Mas o difícil é mais difícil quando a gente não fez. Quando a gente começa a fazer, a gente vê que não é tão difícil. Quando a gente começa a tentar, quando a gente tem, né, como diz assim, a gente tem que ter paciência e tem que ter constância naquilo que a gente faz. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem que ter um pouco de paciência para aprender, até você aprender. E constância que é, né? Sempre fazer, né? Se você para de fazer aquilo ali, se você, né, tá conseguindo e você para e não quer fazer de novo, isso faz com que você não aprenda, que você não consiga fazer. E uma coisa interessante é que depois que a gente aprende a fazer alguma coisa, dificilmente a gente esquece. E o tempo vai fazer, porque a gente só aperfeiçoa aquilo que a gente vai fazer. E hoje eu vim aqui porque eu conheço vários métodos que a gente pode fazer para alavancar algumas vendas. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com outras coisas e você, se você quiser, né, entender um pouco esse método, outro dia a gente vai te dar mais algumas ideias. Espero que você tenha gostado desse vídeo que fala a respeito dessa